Fala galera, beleza? Professor Alex aí de Geografia e vamos para mais uma aula que eu sei que vocês adoram. Hoje a gente vai falar, pessoal, de extrativismo vegetal. Vamos lá! Qual é o nosso objetivo aqui? É necessário que você consiga compreender o modelo econômico brasileiro em torno dessa atividade que é o extrativismo. Bacana? Depois, vamos identificar ali os principais minérios que são explorados dentro do território brasileiro. Tá? Além de identificar os minérios, é legal também a gente ali ter uma noção quais são essas áreas extrativistas do território. Depois vamos falar um pouquinho aí sobre esse processo das questões ambientais, né, que está relacionada aí à temática. E por fim, compreender aí qual é a posição brasileira frente ao comércio exterior com a questão extrativista. Bom, falando sobre esse modelo econômico brasileiro, né, entenda uma coisa. O Brasil ele tem uma característica de ter a sua economia pautada no modelo agrário, tá? Sobretudo o modelo extrativista. Então vejam bem, por que eu estou dizendo isso? Porque todas as economias que tiveram no Brasil, foram sofrendo algumas mudanças, né? Foi tudo baseado dentro do modelo extrativista. Então vamos pensar aqui, volta lá em 1500, a gente tem o quê? Pau-brasil, né? Depois cana-de-açúcar, depois a gente tem mineração, a gente tem pecuária, a gente tem drogas do sertão, a gente tem café, né? E aí depois a gente entra numa fase industrial brasileira ali no final do século XIX. Tá? Só que vejam bem, até mesmo o processo industrial brasileiro, né, ele acompanhou uma lógica agrária. Porque, veja, hoje, grande parte das nossas indústrias, né, está relacionado às atividades agrárias. E a gente destaca o próprio agronegócio, né, o cultivo da soja, do milho, da laranja. Então, mais uma vez, a gente tem a atividade extrativista presente dentro dos moldes da industrialização. Então, quando a gente fala que a atividade mineral, né, essa atividade extrativista, ela se faz muito presente para o modelo econômico brasileiro, né, isso significa dizer que o Brasil, ao longo dos séculos, né, e dos anos, certamente, ele não vai mudar a sua lógica, apenas vai ter uma reconfiguração de alguns produtos e tudo mais. Tá? Agora, atividade mineral essa que causa diversos impactos dentro do espaço geográfico, como a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente. Tá? Isso tudo porque a gente vive numa lógica de uma sociedade consumista. Né? O sistema capitalista impõe isso para a gente. Cada vez mais eu tenho que consumir, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que vender. Então, isso vai acarretar também uma série de consequências. O território brasileiro ele tem uma variedade muito grande de minérios. Né? E a gente pode destacar ferro, manganês, níquel, bauxita, calcário, sal e alguns outros. Né? Isso tudo por quê? Pela própria formação da estrutura geológica brasileira. E aí lembrando que o Brasil está no meio de uma placa tectônica, ou seja, ele tem uma estabilidade em relação a isso. Então, grande parte da estrutura geológica brasileira se dá ali pelas bacias sedimentares, que é onde a gente encontra esses minerais. Tá? Vamos lá. Um pouquinho desse histórico das legislações, só para a gente acompanhar aí. Eu destaquei aí e fiz como se fosse uma linha do tempo, tá? Começando ali de 1930. Por que 1930? Porque foi o momento em que o Brasil inicia o seu processo de industrialização, né? Foi feito ali o Código de Minas, né? Que ele previa o quê? Exatamente dar liberdade de propriedade para a união de exploração do solo e do subsolo. Então isso vai favorecer o quê? Um impulsionamento nas explorações de jazidas, tá? Jazidas de minerais. Vamos lá. Em 1934, a gente tem o quê? Uma Constituição. Tá? Essa Constituição ela vai permitir, né, vai tornar legal a exploração dos minerais dentro do território brasileiro. Depois a gente teve uma outra Constituição em 1937, né, ficou conhecida aí como a Constituição da Polaca. Essa Constituição dava o direito de exploração somente ao território brasileiro, ou seja, somente às empresas que estavam no território brasileiro. E aí lembrando, né, nesse momento a gente tinha ali a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, criada no governo de Getúlio Vargas, criada por Vargas, e até hoje ela é uma importante empresa de exploração. E tem também a Companhia Vale do Rio Doce naquele momento. Ambas empresas criadas por Vargas e estatais. Tá?
E aí, em 1964 e 1985, a gente passa ali pelo período da ditadura militar. O período da ditadura militar vai criar ali o plano decenal. Esse plano decenal era entender as áreas extrativistas e reestruturar essas áreas. Isso vai favorecer o quê? Um próprio impulsionamento da exploração dentro do território brasileiro. Tá? A partir daí, você começa a ter um avanço nas áreas extrativistas, sobretudo áreas até então consideradas naturais. Tá? Na década de 90, você já tem uma nova roupagem da política brasileira, né? Que seria ali a adoção de uma política neoliberal. E isso fica muito claro dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Ou seja, eu começo a ter as iniciativas privadas. Então, diversas empresas são privatizadas nesse momento, né? A gente pode destacar dentro dessa temática a própria companhia Vale do Rio Doce, né? E aí, quando ela é privatizada, ela perde o Rio Doce e vira a Companhia do Vale. Tá? Então, isso tudo vai favorecer o quê? Que o Brasil, o território brasileiro agora, as empresas estatais, elas não têm mais um monopólio. O que é o monopólio? Né? Somente o Brasil pode explorar as áreas extrativistas. Não. Com a adoção dessa política liberal e as iniciativas privadas, né? E aí iniciativas privadas essas que são empresas, né, estrangeiras, começam também a ter o direito de estar explorando o território brasileiro. Vamos destacar aqui alguns principais produtos do Brasil. Tá? A gente pode destacar aí a hematita, que é o ferro, muito importante, né, para a produção de diversos elétrons. Né? E aí a gente destaca ali as principais áreas, o quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás, maciço do Urucum, né? Que talvez tenha uma concorrência muito grande ali com o quadrilátero ferrífero, já que é a maior área que produz e exporta também a hematita. Tá? E a Serra dos Carajás, que também tem ali uma jazida muito grande, né? Bastante concentração de ferro. A pirolosita, né? Ou o manganês, vai ter as suas áreas de exploração ali na Serra do Navio. Inicia-se ali na década de 50, né? Em 90 acaba se tornando a maior produtora, sendo que a exploração desenfreada acabou chegando um esgotamento, mas até hoje ainda ali você tem algumas reservas, né? Que estão ali guardadas, vamos dizer assim, sendo que foi se descoberto outra jazida, né, chamada de Igarapé do Azul, ali no sul do Amapá. Então, meio que vai suprir ali as necessidades de manganês nessa região. Tá? A gente tem também o manganês aonde? No quadrilátero ferrífero. Tá? Quadrilátero ferrífero, que é uma importante região com concentração de diversos recursos minerais do território brasileiro. Tá? A gente viu que lá tem ferro, lá também tem o manganês. O que é interessante destacar aí é que o quadrilátero ferrífero possui uma ferrovia chamada de Vitória Minas, né? Ou seja, vai fazer a ligação dessa área extrativista com os portos que estão ao longo do litoral. Então pensa, quadrilátero ferrífero está lá em Minas Gerais, vai fazer a ligação onde? Com o litoral. E aí eu posso destacar aqui para vocês alguns portos, né? O próprio porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o porto de Santos, tá? E também o porto de Vitória, ali no Espírito Santo. Além disso, também a gente vai encontrar manganês no maciço do Urucum, né? E aí com uma finalidade um pouco diferente, né? Além de abastecer o próprio território brasileiro, abastece também outros países, como a Bolívia, a Argentina e o próprio Paraguai. Depois a gente tem quem? A caseterita, né? O estanho, muito importante aí na produção de eletro também, né? Tecnologia. A gente encontra grande parte dessas jazidas ali na província estanífera, que está ali no estado de Rondônia e também dentro do estado do Amazonas. Depois a gente destaca o alumínio. E aí o alumínio é um tipo de mineral muito importante. Você encontra em tudo o alumínio, né? Até porque você tem grande parte, né, da produção utilizando esse tipo de mineral. Né? No Brasil se destaca o quê? No Paraná e em Minas Gerais também, tá bom? E aí a gente destaca outros produtos, né, que o Brasil extrai também, como o próprio cobre, cromo, ouro, o níquel, o zinco, o potássio, a platina, o urânio, o sal marinho, tá? Que é aquele sal que vem do mar. Todos esses minerais eles são explorados, sendo que com uma menor concentração. Inclusive na nossa região já foi, né, uma região importante na exploração do sal marinho.
Sobre as questões ambientais, né, a gente pode entender que o processo extrativista ele vai promover uma alteração na paisagem muito profunda, até mesmo os elementos que eles vão utilizar para estarem buscando esse recurso mineral. Então você pode falar de degradação do solo, você pode falar de degradação da paisagem, você pode falar de perda do ecossistema, consequentemente de toda a biodiversidade que tem naquela região. Tudo isso em prol de um sistema econômico, né? De um modelo econômico que vai favorecer esse tipo de atividade. Tá? Agora, existe o chamado EIA-RIMA, né? Que é o estudo de impacto ambiental e o relatório do impacto. O RIMA seria um relatório desse estudo. E aí vejam bem, o objetivo seria o quê? Você está estudando esse impacto ou estudando a implementação desse empreendimento justamente para tentar minimizar os impactos ambientais e a partir daí você promover as compensações ambientais. Sendo que a gente sabe que dentro dessa lógica, né, as coisas não funcionam assim. Até porque, né, o dinheiro, o valor econômico, ele fala muito mais alto do que o próprio recurso natural, do que a própria preservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de compensação ambiental para esse tipo de empresa, né, a gente fala, planta algumas arvorezinhas, doa algumas cestas básicas, né? Enfim, tudo isso que não, muitas vezes não substitui o valor que é empregado ali dentro do empreendimento. Tá? Bom, um pouquinho desse comércio exterior, né? O Brasil, a gente viu que ele tem uma variedade muito grande de recursos minerais, né? E tem algumas importantes áreas extrativistas também. Porém, o Brasil nos últimos anos está apresentando um declínio das exportações, tá? Dos seus minerais. Até porque o seu principal parceiro, né, é a China. E a gente sabe hoje que a China é um dos maiores produtores, um dos maiores países que tem a produção mundial. Tá? Sendo que o modelo que a China está adotando, que é um modelo muito artificial, né, faz com que o Brasil, considerado como um país emergente, não entre nesse rol, né, de exportação, de importações de matéria para lá. Então, o que a gente pode destacar de um comércio exterior extrativista do Brasil é o seu declínio, ainda que o Brasil tenha uma grande variedade. Legal? Bom, galera, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês postem aí. Um abraço.